Vou começar o capítulo 7 da disciplina Energia dos Oceanos com um tema bastante interessante e é um dos mais novos em ser pesquisado para explorar a energia dos oceanos. É o denominado aproveitamento do gradiente de salinidade dos oceanos. E o que vamos ver agora são os fundamentos dessa tecnologia, como o nome mesmo já diz. Aqui estamos aproveitando o gradiente de salinidade, ou seja, a diferença, né, que existe entre a água doce e a água salgada. Está baseado nisso. Então, justamente o aproveitamento se realiza nos rios, né, que existem no mundo, que quando se juntam nos oceanos existe essa mistura, né, e essa água doce e salgada é a base dessa nova forma de produzir energia elétrica, gerando uma enorme pressão com a capacidade de movimentar uma turbina do tipo Pelton. Então vamos iniciar essa disciplina e os temas que vão ser analisados são os seguintes. O que é osmose? Potencial osmótico, tipos de osmose, fluxo permeado, módulos de membranas e exercícios. É isso aí basicamente o que vamos tratar hoje. O que é osmose? Como essa palavra é bastante conhecida, né, na biologia principalmente, e também nos processos de salinização da água do mar. Que estão ouvindo devem ter já várias vezes visto que existem equipamentos baseados em osmose reversa, que o que se faz é que a água salgada ou salobre passe uma membrana e filtre, né? Só deixe passar a água e o sal fica para um lado. Bom, essa osmose então é a passagem do solvente para uma solução, ou a passagem do solvente de uma solução diluída para outra mais concentrada por meio de uma membrana semipermeável. Então aqui vemos, neste caso, aqui nesse recipiente existe glicose e água. E o que vai acontecer quando existe uma membrana aqui no meio, com o passo do tempo vai existir, né, essa passagem do solvente para uma solução, ou a passagem do solvente de uma solução diluída para outra. E lembrando também que os componentes de uma solução são o soluto e o solvente. O soluto é a substância dissolvida e solvente é a substância que o dissolve. Essa é a diferença. Bom, o que acontece então quando essa mistura, essa solução está junto aí com uma membrana? Então aqui neste experimento fica mais claro, né? Neste experimento vemos um recipiente onde existe na maior parte água e dentro existe uma pequena câmara com glicose e uma membrana aqui. Então, com o passo do tempo, aqui no início, a glicose vai estar aqui no nível inicial e a água também. Mas com o passo do tempo, vai existir aí vai passar, né, a diluição e vai ficar aqui uma formação. Se nós construirmos um tubo, um conduto, vamos ver que a solução de glicose vai subir. E se esse tubo é fechado hermeticamente, aí vai se formando uma pressão que é conhecida como pi. Então, nesse experimento mostrado na figura, nesse funil contendo uma solução aquosa de glicose, é selada com uma membrana semipermeável introduzido em um becker contendo água. Esse é o experimento. Com o passar do tempo, então, a água flui para a solução e o nível desta sobe na haste do funil, até que a pressão exercida pela coluna
pi impeça a entrada de mais solvente. Ou seja, neste caso, a própria pressão, né, quando atinge um nível máximo, vai impedir que continue passando a água pela membrana. Então, para impedir a dissolução da solução, seria necessário aplicar sobre ela uma pressão externa, denominada pressão osmótica. Ou seja, se não queremos que passe a água pela membrana, aqui teríamos que aplicar uma força, né, externa, uma pressão, para evitar esse passo. Com isso evitaríamos, né, que a diluição da solução. Mas então fica claro que existe aqui uma membrana, e esse é o ponto-chave, né, dessas tecnologias que vamos ver, está baseada justamente no uso de membranas. E o objetivo de tudo é produzir uma pressão osmótica, que vai ser muito grande, né, com a capacidade de movimentar turbinas. Então, essa pressão osmótica Pi é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução para evitar sua diluição, ou seja, osmose. Essa é a rigor a definição de pressão osmótica. Então, a pressão osmótica Pi está relacionada com a concentração molaridade da solução, conhecida como CM, e com a temperatura na escala Kelvin, ou seja, graus absolutos. Essa pressão osmótica então é igual a essa concentração molar CM vezes o R, que é a constante universal dos gases, que tem aqui diversas unidades, né? 0,082 atmosferas por litro por mol por Kelvin, ou no sistema internacional é 8.314 joules por mol por Kelvin. O T então é a temperatura em Kelvin. Já essa concentração molar está dada por N, que é o número de mols da solução presente, dividido pelo volume. Essa seria a equação mais simples, né, para calcular a pressão osmótica. Então, a pressão osmótica pode atingir valores muito elevados, mesmo quando se trabalha com soluções que apresentem pequenas diferenças de concentração. Só para lembrar, esse fenômeno de osmose existe, né, na natureza, e principalmente nas células do corpo humano. Tanto célula animal como célula vegetal existe esse fenômeno de osmose. Então, nas células do corpo humano, por exemplo, a osmose é um processo de extrema importância. A concentração de sais nas células é controlada pelo sistema de osmose. Como não ocorre gasto de energia, a osmose é considerada um tipo de transporte. Então, aqui lá em cima temos célula animal, e com diversas células com diferentes soluções, né? Aqui uma solução hipotônica, isotônica, hipertônica. E aqui, como a célula na realidade ela tem uma membrana, e vai existir essas passagens, né, que estávamos falando anteriormente, o seja, processo de osmose de uma solução entre solvente e soluto. E a mesma coisa acontece numa célula vegetal, que existe todos esses fenômenos de osmose. Então, que seria? Transporte passivo por osmose. Nesse tipo de transporte, a água passa pela membrana plasmática do meio menos concentrado para o meio mais concentrado, com o objetivo de equilibrar a concentração de solutos dentro e fora da célula. Por outro lado, também, se a célula estiver em uma região hipertônica em relação a ela, a água irá em direção ao ambiente que estiver mais concentrado, neste caso causando a perda de água pela célula, deixando-a murcha. Isso vai ficar murcha se acontece essa osmose na região hipertônica. Se a célula estiver em uma região hipotônica em relação a ela, tende a receber água do meio. Se entrar mais água do que a membrana plasmática da célula animal pode expandir para receber, a membrana irá se romper, causando a lise celular, ou seja, um rompimento. No caso da célula vegetal,
o vácuo ou vacuolo vai exercer uma pressão de turgência, pressionando a água para fora da célula. Se a célula estiver em uma região isotônica, nada acontece. Mas por isso é utilizado o soro fisiológico que possui a mesma concentração da célula, evitando que ela sofra qualquer tipo de pressão osmótica. O sea, o que estou aqui só ilustrando que esse fenômeno de osmose existe na natureza e é utilizado, né, na medicina. É o caso, por exemplo, de soro fisiológico, né, que se suministra, é fornecido a uma pessoa em um hospital. E aí existe esse processo de concentrações que fazem com que o soro ingresse ao corpo, né, finalmente às células. Bom, então é isso aí, para lembrar que só que existe esse fenômeno na natureza. Um exercício relacionado com isso: determinar a pressão osmótica de uma hemácia quando a célula for imersa em água destilada a 27 graus Celsius. Considere que a concentração molar CHB da hemoglobina seja 10 milimols dentro da hemácia. Este exercício pretende só ilustrar a pressão osmótica pi que vai estar presente no fenômeno, né, neste caso numa hemácia, ou seja, no sangue. Bom, esse exercício já vou apresentar depois. Para ver a ordem de grandeza da pressão, é como se tivéssemos aqui um livro de 30 centímetros por 20 centímetros e 4 centímetros de espessura. E aqui a pressão vai ser a força dividida pela superfície. A força vai ser a massa, né, que nesse livro tem 2 kg, vezes a aceleração da gravidade e dividida pela área, de 0,3 metros vezes 0,2 metros. Fazendo esse cálculo, o que vamos ter é 327 pascais. Ou seja, o fato só de colocar um livro com massa de 2 kg, com essa área e com a força da gravidade, já nos vai produzir uma pressão de 327 pascais. Isso aí é para depois vamos comparar com o resultado desse exercício. Mas esse resultado mostra que vai existir uma pressão. Ou seja, quando existe osmose, vai se formar uma pressão. E esse é o objetivo dessa tecnologia que estamos estudando agora. Em resumo, osmose é um processo físico em que a água se movimenta entre dois meios com concentrações diferentes de soluto, separados por uma membrana semipermeável, a qual permite somente a passagem das moléculas de água. Então é uma membrana especificamente construída. Se olhamos microscopicamente o diâmetro dos espaços, né, que permite passar, só vai permitir o diâmetro, né, de passagem das moléculas de água. Então essa é a membrana semipermeável e justamente essas condições de solvente e soluto estão presentes quando temos a água do mar. Sabemos já que a água do mar contém sal, né? Ela tem uma concentração, depende mais próximo ao Equador ou mais longe. Já vimos nos capítulos anteriores que a salinidade varia, mas o mar tem essa diferença com relação à água doce, é salgada, ou seja, tem maior concentração. E se temos água do delta, no delta de um rio, aí vamos ter menos concentração, porque o que predomina é a água doce, não é salgada. E se juntamos ambas, né, água salgada com água doce do rio e um recipiente apropriado com uma membrana semipermeável, aqui nesse processo, né, a água passa de um meio hipotônico, menor concentração do soluto, ou seja, da água doce do rio, para um hipertônico, maior concentração do soluto. Ou seja, a tendência vai ser que a água doce do rio tente passar até a água do mar.
Ese sería el fundamento de la tecnología. Utilizar algunos recipientes apropiados donde circule por un lado agua de un mar y agua dulce de un río, y todo separado por una membrana semipermeable, y tiene las condiciones de mayor concentración y menor concentración. Y en esos medios vamos a ver que existe un medio hipotónico que a menor concentración, que sería agua dulce, y un medio hipertónico que sería mayor concentración, que sería agua do mar. Então, na osmose, o processo finaliza quando os dois meios ficam com a mesma concentração de soluto. Quando já ambos quedam assim já misturados, isso aí se chama meio isotônico, ou seja, ficam igual, com igual concentração. Então, este fenômeno é o que vamos levar em conta para a tecnologia de geração de energia elétrica. Então, uma solução diluída em contato com outra mais concentrada, o soluto tende a difundir-se na solução concentrada para a solução diluída. Se estas duas soluções estiverem separadas por uma membrana semipermeável, membrana que retém os íons do sal, mas permite que a água atravesse, isso aí é importante, membrana semipermeável. Membrana que retém os íons do sal, mas permite que a água atravesse, e que possibilita a passagem do soluto, mas possibilita a passagem do solvente. Repetindo, que impossibilite a passagem do soluto, mas possibilite a passagem do solvente. Nesse caso, verifica-se uma nova situação. Ocorre a passagem de solvente do lado menos concentrado para o mais concentrado, no sentido de equilibrar as concentrações nos dois lados da membrana. Assim, as moléculas de água passam do meio hipotônico para o meio hipertônico, com vista a atingir o estágio isotônico, ou seja, a mesma concentração em ambos os meios. E isso aí vai produzir, como vamos ver, uma pressão osmótica. Então, a osmose é uma propriedade das soluções que se relaciona com a difusão das moléculas do solvente, neste caso a água, através de uma barreira semipermeável, que seria essa membrana. Nesse desenho mostramos o esquema da osmose no equilíbrio e pressão osmótica. Aqui está a água salgada e água doce. A água doce sempre vai tentar passar pela membrana, não? Até a água salgada. E aqui vemos o resultado aqui, depois de um tempo, quando passa por essa membrana, aqui no lado da água salgada, o que vai acontecer é uma pressão osmótica. E essa pressão osmótica é o objetivo de tudo. Quando está então a osmose no equilíbrio, quando já atingiu a mistura total, meio isotônico, aqui vamos verificar uma pressão osmótica. Então a água atravessa a membrana nas duas direções, mas o fluxo total é do lado da solução mais diluída, em soluto, para a solução mais concentrada. Dessa forma, o volume da solução que tem mais soluto aumenta. A direção do fluxo total do escoamento concorda com a tendência natural das moléculas de sofrerem difusão de uma região de maior potencial químico para a região de menor potencial químico. Bom, o objetivo então de tudo é produzir essa pressão osmótica. Então, o gradiente de salinidade possui um grande potencial de aproveitamento para a geração de energia elétrica. Estudos feitos, por exemplo, nessa dissertação de Neto, mostra que a água do mar possui comportamento osmótico equivalente a 1 mol de sal por litro de água salgada. Isso não diz muito, né? Mas se começamos a olhar assim os números macro, por exemplo, aqui já se fez uns cálculos da vazão dos principais rios do mundo e seu potencial energético osmótico. Então vemos aqui, por exemplo, o rio Amazonas, aqui no Brasil, ele tem uma vazão aí no delta de 2,10 a 5 metros cúbicos por segundo.
Tem um grande volume de água, né? Uma vazão gigantesca. E teríamos só no delta do rio Amazonas, aqui no Brasil, teríamos um potencial de 470 gigawatts de potência. Então é enorme, né? Em termos de gigawatts. Actualmente o Brasil seria mais do dobro de toda a potência gerada actualmente no Brasil por todas as usinas. E assim, cálculos feitos para o Rio La Plata, Congo, na China, por exemplo, só o Yangtze tem 52 gigawatts. Nos Estados Unidos, o Mississippi, 42. No mundo se calcula 2.600 gigawatts de potência nos deltas dos rios. Então, a energia do gradiente de salinidade é aquela que possui o segundo maior potencial de aproveitamento energético dentre todas as formas de conversão de energia dos oceanos, ficando atrás apenas do potencial de energia térmica solar. Então é um gigantesco potencial, né, de energia existente dessa forma. Podemos olhar aqui que o cálculo, claro, nos indica um número referencial, né, mas fazer isso aí requer uma engenharia gigantesca, né, que ainda não foi realizada a grande escala, mas existe essa possibilidade, né? Então a função justamente da engenharia é se adiantar, né, a tudo, procurando soluções com base às tecnologias existentes, e existe essa possibilidade. Agora se precisaria solucionar todos os problemas de como fazer isso, né? Mas que existe o potencial, existe. Um exercício para verificar esse potencial, né? Este exercício diz calcular a potência teórica gerada por uma suposta usina baseada em osmose retardada por pressão, ORP, que aproveitará a vazão disponível no rio Amazonas. Aqui está já considerando o total, né, de metros cúbicos por dia, 1,728 vezes 10 a 10 metros cúbicos por dia. A eficiência das turbinas que serão utilizadas é de 94%, e a variação de pressão entre as concentrações diluída e concentrada, ou seja, o ΔP, 21,7 atmosferas, que equivale a 101.325 pascais. O exercício, então, vou colocar no outro documento. Com relação aos tipos de osmose, existem diferenças, né, entre as osmose, e essa da diferença de concentração entre as soluções resulta o gradiente de pressão osmótica. Como já vimos, em todo o fenômeno se produz esse gradiente de pressão osmótica, ΔP, definido como a pressão estática equivalente, que quando aplicada do lado concentrado impossibilita a passagem de solvente. O fenômeno, que aproveita apenas o potencial osmótico da solução, denomina-se osmose direta, OD. Então aqui essa osmose direta, aqui temos a água doce, água salgada e uma membrana. Na osmose direta, conhecida como OD, vai existir, né, a passagem da água doce até a salgada, e aqui o fenômeno que somente está aproveitando o potencial osmótico da solução, essa é a osmose direta. Como consequência desse processo, existe ao longo do tempo um incremento de massa do líquido, ΔV, no lado da solução concentrada. Esse ΔV que é aumento do volume, que por sua vez é aqui onde se apresenta a pressão osmótica. Então aqui temos o esquema que mostra os tipos de osmose. Então esse item A, aqui estamos mostrando as soluções no tempo 0 segundos. B, a osmose direta, aqui. C, a osmose retardada por pressão. Aqui existe retardada por pressão uma força, ΔP, do lado da água salgada. E de osmose reversa,
com uma força maior na água salgada. Justamente, como falei no início, os sistemas de desalinização de água do mar, a maior parte das tecnologias existentes utiliza osmose reversa. O sea, precisamos uma pressão externa mecânica e a fonte elétrica pode ser proveniente de sistemas eólicos, fotovoltaicos ou da rede elétrica. E o que fazemos é que a água salgada atravesse pela força aplicada pela membrana, e a membrana só vai permitir passar a água doce e o sal fica do outro lado. Então, mas só que precisamos gasto de energia elétrica. Essa seria a osmose reversa. Para os fins da tecnologia que estamos estudando, a mais utilizada é essa, a osmose retardada por pressão, ou seja, o item C. Então, nas centrais de desalinização é usado o fenômeno de osmose reversa para a produção de água potável a partir de água do mar. Este proceso é assim denominado pois o sentido de escoamento é contrário ao sentido do movimento promovido pelo fenômeno de osmose. O sea, de forma natural seria do lado da água doce para o lado da água salgada, mas como se trata de utilizar só água salgada, o que se faz é colocar uma pressão, por isso chama reversa. A solução mais concentrada então é sujeita a uma pressão estática elevada. O gradiente de pressão estática é maior que o gradiente de pressão osmótica, o ΔP maior que ΔP. E a água passa do lado mais concentrado para o lado menos concentrado, ficando o sal retido da membrana. Essa seria a osmose reversa. Agora, esta é a que se utiliza para fins de geração de energia elétrica. A osmose retardada por pressão, ORP, é um processo intermédio entre a osmose direta e reversa, no qual o gradiente de pressão estática é contrário, mas inferior ao gradiente osmótico, ou seja, ΔP menor que ΔP. Nessa situação, o fluxo de água ocorre do lado diluído para o lado concentrado, ou seja, da água doce para a água salgada. E este incremento de massa do lado concentrado, que é esse fenômeno de pressão osmótica. Então, é este incremento de massa do lado concentrado que é turbinado de maneira a produzir energia. Desta forma é aproveitado o potencial osmótico das soluções. Ou seja, como resultado da osmose retardada por pressão, o que vamos ter é uma grande pressão osmótica, ΔP, que vai ter a pressão necessária para movimentar uma turbina e fazer girar a turbina, onde em seu eixo está ligado um gerador de energia elétrica. E essa pressão funciona como se fosse uma queda de água, né? Como se fosse uma turbina Pelton recebendo um jato de água, movimentando, fazendo girar. Ou como vimos em outras tecnologias de ondas, que tem equipamentos que pressionam, né, pelo movimento da água, o fluido, que caso óleo ou a própria água, e chega no litoral com uma pressão tal que é capaz de movimentar uma turbina Pelton. É mais ou menos isso aí. O objetivo então é produzir uma pressão que seja capaz de movimentar uma turbina. Em resumo, aqui temos um resumo do que estamos falando, né, dos diversos tipos de osmose. Essa seria a osmose direta. Este aqui é osmose, aqui tem outro tipo inclusive, né? Osmose com um reforço de pressão. Aqui essa que estou falando de pressão, de osmose retardada por pressão, e a outra é a osmose reversa. Então aqui, esta aqui vemos que se aplica uma pequena pressão, mas aqui o que vai acontecer é a passagem da água doce em maior quantidade, né, para a direita, de esquerda para a direita, produzindo aí uma enorme pressão osmótica. Na outra, aqui, o que estamos forçando, né, é aplicar uma pressão na água doce para que atravesse. Bom, são os tipos de osmose. O denominado fluxo permeado, então, considerando
essa função PCC, a pressão estática do lado da solução mais concentrada, e PCD, a pressão estática do lado da solução mais diluída, ou seja, água salgada no primeiro caso e água doce na segunda. Na seguinte figura é mostrado o efeito da força diretriz, delta P menos delta pi menos delta P, no sentido do fluxo através de uma membrana. Então aqui estamos nesse eixo fluxo de água, e no outro aqui estamos mostrando os diversos pontos de inversão do sentido do fluxo. Então aqui está ilustrando a região, né? No caso aqui desse eixo horizontal para cima se apresenta a osmose retardada por pressão, que é esse delta pi maior que o delta P, que essa é a base das tecnologias que estamos estudando. Para baixo se encontra a osmose reversa, aquela para desalinização de água salgada. E a osmose direta seria delta P igual a zero, estaria nessa região. E quando se encontram esses dois, essa linha aqui em azul, quando se encontra no meio, é o ponto de inversão do sentido de fluxo, devido a quando a pressão é igual, delta P igual a delta pi. Aqui existe uma inversão do sentido de fluxo. Ou seja, em outras palavras, de acordo com a pressão existente, vamos verificar os tipos de osmose que se apresentam. Então, esse gráfico resumo é o sentido do fluxo de permeado para os casos de osmose direta, osmose retardada por pressão e osmose reversa. Então, isso aí, a pressão exercida é que vai definir o tipo de osmose. Esse fluxo permeado, quando o gradiente de pressão osmótica, sea delta pi igual a delta pi cc e delta pi cd, menos concentrada e diluída, é maior que o gradiente de pressão estática, ou seja, delta P igual a pressão do lado concentrado menos pressão do lado diluído, o escoamento dá-se no sentido direto, ou seja, da solução diluída para a concentrada, água doce para a água salgada. Quando a pressão estática do lado da solução mais concentrada é superior à da solução diluída, a passagem dá-se de uma forma retardada. Daí esse fenômeno por denominar-se osmose retardada por pressão. Então, o nome vem disso, não? Quando a pressão estática do lado da solução mais concentrada, ou seja, salgada, é superior à da solução diluída, ou seja, água doce, a passagem dá-se de uma forma retardada, ou seja, existe uma diferença, né, em tempo. E aí o fenômeno, por isso que chama osmose retardada por pressão. E quando o gradiente de pressão estática igual ao gradiente de pressão osmótica, ocorre a inversão no sentido de fluxo, passando o fenômeno de osmose retardada a osmose reversa. E num processo contínuo, o incremento de volume ΔV passa a ser o incremento de caudal, que se verifica também num aumento de pressão. Aqui então nessa tecnologia já fica claro como se produz o fenômeno por osmose, e aqui se utiliza mais a osmose retardada por pressão, mas aqui cumpre um papel fundamental as denominadas membranas semipermeáveis. Então vamos ver o que são essas membranas. Então uma membrana é uma estrutura semipermeável que serve de barreira seletiva para uma filtração à escala molecular de uma solução. Ou seja, essas membranas são fabricadas de tal forma que permitam só a passagem de um diâmetro de íons. No caso, o objetivo aqui é evitar que a água salgada, ou seja, os íons de sal, atravessem a membrana. É como se fosse um filtro. Esta barreira que controla através da sua superfície uma transferência de massa permite a passagem de alguns componentes de uma solução, restringindo a passagem de outros, gerando assim duas correntes diferentes, a do filtrado ou permeado e a do produto rejeitado. Então, cada vez que exista membranas semipermeáveis, sempre vamos ter a presença disso, de
de un producto rejeitado, que en este caso sería usado y predominando eso en las tecnologías de desalinización de agua del mar. Este último entende é constituído por partículas que não atravessam a membrana devido a sua dimensão ser superior ao tamanho médio dos poros deste. É o que faz um coador, um filtro de café, por exemplo. Classificação das membranas nos processos de separação. Aqui nesta tabela estamos mostrando que existem tipos de processos: microfiltração, ultrafiltração, nanofiltração e osmose inversa, que era utilizada para obter água doce do mar. A separação por tamanho, no primeiro caso é microfiltração, entre 10 a 0,1 micrômetros. Ultrafiltração menor a 0,1 micrômetros ou 5 micrômetros. Nanofiltração muito inferior a 1 nanômetro e osmose inversa menor que 1 nanômetro. Esse seria o diâmetro do sal, nessa ordem não deixa passar o sal e fica como um material rejeitado. E o diâmetro dos poros, no primeiro caso microfiltração, é 0,1 a 0,2 micrômetros, da ultrafiltração 0,01 micrômetros, na nanofiltração 0,01 micrômetros e na osmose inversa menor a 0,001 micrômetros. E exemplos de materiais, isso vai mudar ao longo, com o passar dos anos e depende e depende do fabricante também. Na microfiltração existem coloides grandes, células microbianas, por exemplo. É o uso dessa microfiltração. Ultrafiltração, emulsões, coloides, macromoléculas. Nanofiltração, sais dissolvidos, compostos orgânicos. E osmose inversa, compostos orgânicos, sais nanovalentes. Ou seja, essas membranas são utilizadas para muitas aplicações, desde, por exemplo, filtragem em sistemas biológicos, purificação de água, em limpeza de líquidos. E depende, como eu falei, do tipo de material e do estágio de fabricação, que depende de cada fabricante do mundo. Unidades a escala industrial que fazem uso de membranas requerem geralmente milhares de metros quadrados de membrana para executar eficazmente os processos para os quais a unidade ou central foi desenhada. Ou seja, se faríamos assim em forma aberta uma área, precisaríamos de uma área gigantesca, em metros quadrados, e seria inviável, não seria prático. Assim, são necessárias estruturas que permitam compactar as membranas em conjuntos que sejam simultaneamente eficientes e economicamente viáveis. Ou seja, como não é possível colocar assim membranas como se fossem gigantescos lençóis, que seria impraticável e não suportaria as condições, a estratégia então é isso: compactar as membranas em conjuntos apropriados. Estas estruturas têm o nome de módulos de membranas. Então, módulos de membranas já são estruturas desenhadas com a finalidade de conter uma enorme área de membrana, mas em um compartimento totalmente fechado, blindado, que suporte todas as condições. O desenvolvimento da tecnologia que permitiu a produção de módulos de membranas de baixo custo resultou num grande avanço, porque permitiu a utilização de membranas em processos a nível comercial. Isso aconteceu na década de 1960, 1970. E existem diversos módulos, como por exemplo os módulos de placas planas, encontram-se entre os primeiros modelos a serem desenvolvidos e proporcionam um bom controle de fluxo, tanto do lado do permeado como do lado da alimentação. Mas o elevado número de placas passadoras e vedantes leva a um aumento do custo do módulo. Então aqui vemos o esquema de um módulo de placas planas. Na realidade é uma estrutura fechada que contém aqui diversas placas onde existe a passagem do líquido que vai ser filtrado
y también a saída. Él está preparado, ¿no? De tal forma, y dentro existe la área de membrana, está distribuida de forma plana y constituyendo un único módulo. Para além de dispendiosos cuando comparados con otras opciones, estos módulos de placas planas presentan ainda algunas deficiencias, como fugas nas juntas de ligação que existen en cada una de las placas. Por tanto, estos módulos son utilizados en aplicaciones de pequeña escala. Un avanzo de eso son los módulos tubulares, que están limitados a aplicaciones de ultrafiltración, nas quais o benefício da resistência da membrana, ou em inglês fouling, formação de depósitos, devido à boa dinâmica de fluidos que o módulo apresenta, se sobrepõe ao elevado custo. Só são de maior custo, mas proporcionam melhores resultados. Tipicamente, então, esses tubos estão aqui, desenho típico de módulos tubulares. Tipicamente, esses tubos consistem num suporte ou papel poroso ou fibra de vidro com a membrana formada no interior dos tubos. Aqui dentro, nessas áreas, vemos aí que existe a passagem do líquido que vai ser filtrado e a membrana está distribuída de forma tubular. E então, isso aí permite ligar diversos tubos, né? Depende de como se vai ser construído. E também existem o desenho utilizado mais moderno, os módulos em espiral, que podem ser mais ou menos complexos, sendo que mais simples consistem num envelope de membranas e espaçadores, que é um tecido, né, em volta de um tubo coletor central perfurado que recolhe o fluido. Ou seja, aqui é um módulo em espiral, como se fossem enrolados aqui, né? O módulo é colocado dentro de um veículo de pressão tubular. O sea, se coloca aquí as membranas con su respectivo separador y todas as estructuras que permiten a passagem do líquido que va a ser filtrado, y va a ficar así una enorme área disponible de membrana numa estructura de forma espiral y tubular. E com isso ganhamos uma gigantesca área de filtragem e uma estrutura com um suporte que resista às condições necessárias, né? E também existem outros tipos, né, que é o caso do módulo de fibra oca, que existem em duas geometrias. Aqui na primeira é essa denominada shear side fit. O sistema é pressurizado pelo exterior, ou seja, shell. O permeado passa através da parede de fibras e sai através da abertura nos terminais. E o segundo, que é conhecida como bore side fit, as fibras neste caso são ambas abertas em ambos os lados, e o fluido de alimentação circula através destes, sendo pressurizado no interior do módulo, forçando o permeado a sair para o exterior. Bom, então existe toda essa tecnologia de fabricação de membranas. É uma área bastante complexa, requer conhecer tudo o que é materiais de engenharia, mas é uma área assim dominada por empresas do mundo que já fabricam, né? Então, quando alguém vai adquirir, comprar módulos, já vem, né, para uma aplicação. Então, na engenharia, assim, para fins de obtenção de energia elétrica com osmose, que estamos falando do tema de gradiente de salinidade, esses módulos já são adquiridos de tal forma que permita fazer a filtragem, em outras palavras, a passagem, né, da água doce para a água salgada e produzir a pressão osmótica necessária para movimentar uma turbina, que é o tema que vamos ver na próxima aula, ou seja, como gerar energia elétrica. Existe bibliografia bastante moderna disso, é um tema muito atual, e existem algumas dissertações, né, como esta aqui. Recomendo para alguém esta da Universidade do Porto.
produção de energia por osmose. É uma dissertação do João José Vaz Gonçalves da Silva. Também existe, de Portugal, também existe outra dissertação, estudo experimental de sistemas de produção de energia elétrica baseados no uso do gradiente de salinidade, do Luiz Felipe Marques da Silva Martins. E assim existem diversas publicações na forma de artigos e de relatórios, né? É uma área muito interessante que requer bastante pesquisa para encontrar documentos mais atualizados. Muito obrigado.